Bem-vindos todos a mais um vídeo do nosso canal da Escola Clássica e hoje nós vamos falar sobre a imitação de textos. Mas é claro, não vamos falar sobre a imitação de qualquer tipo de texto, mas de textos latinos ou gregos. Bom, primeiro de tudo, vamos lá, o que é a imitação? O que é imitação? É o ato simples de imitar um autor ou imitar não talvez o autor em todos os seus gêneros de escrita ou todas as suas obras, mas imitar ali um autor em exercício de um objetivo, em foco ou em direção a um objetivo, com a finalidade de um objetivo literário, por exemplo, imitar. Vamos dar um exemplo aqui, o teatro de Plauto. Eu posso tentar imitar a escrita de um autor neste teatro. Quando eu falo em imitar, não estou falando em imitar somente o estilo de um autor, mas em imitar também aquela, vamos dizer assim por enquanto, aquela lógica que o autor utiliza para escrever os seus livros, para escrever aquelas obras literárias. Então, se tu queres ouvir mais sobre esse assunto, queres ouvir até o fim, permanece aqui no vídeo, curte este vídeo e inscreve-te no nosso canal da Escola Clássica, por favor. Muito bem, pessoal. Por que imitar um texto desses? Por que imitar textos latinos ou gregos? Bom, não vou dar muitos detalhes sobre isso, mas vou afirmar aqui agora algo que precisa ser afirmado. A literatura greco-latina é de extrema importância no nosso estudo literário, no nosso desenvolvimento cultural. Então, a nossa cultura ocidental não é muita coisa ou não chega muito longe sem o estudo da literatura greco-latina. E aqui eu não estou falando necessariamente agora, neste momento, no estudo de todos os originais ou de todas as obras da literatura greco-latina. Estou falando só aqui um estudo dessa literatura, da história dessa literatura, é essencial para os estudos literários. Agora voltamos. Por que imitar? Por que imitar? Bom, a imitação de um autor nos leva, por consequência, a pensar melhor, a ter uma capacidade de leitura melhor, a ter uma capacidade de análise melhor de gêneros literários ou de textos de qualquer literatura, de qualquer tipo de literatura, em qualquer ano. Nós podemos falar aqui sobre Machado de Assis, podemos falar aqui sobre Camões, podemos falar aqui sobre outros escritores menores, como por exemplo Lima Barreto, ou José Lins do Rego, tanto faz. Tanto faz o autor do qual eu esteja falando, ou do qual nós queremos tomar como exemplo, mas nós podemos aí imitar muitos autores e podemos chegar a uma capacidade, por meio disto que eu considero um exercício de imitação, chegar a uma capacidade melhor de pensar e ler. Então, olha só, vou tomar aqui como exemplo, então, então vocês já sabem por que imitar. Nós imitamos para alcançar maiores capacidades, vamos dizer assim, de análise e de leitura, de interpretação de qualquer tipo de texto literário e até mesmo de textos científicos. Isso pode acontecer por meio da literatura, por que não? Mas, nós precisamos, então, usar algum exemplo moderno, algum exemplo que vocês mesmos tenham mais à mão para entender o quão importante pode ser o exercício de imitação. Vamos falar dos filmes. Filmes são muito mais consumidos hoje em dia, Então, quem aqui não assistiu pelo menos uma série de televisão completa ou pelo menos alguma trilogia de filmes, Então o pessoal gosta muito de assistir aí trilogias como a do Senhor dos Anéis,
ou de assistir essas franquias inteiras de filmes, né? Então, tem aí tanto filme que ninguém sabe mais qual streaming assinar, etc., né? Mas vamos falar de filmes porque é o que nós consumimos. Quando nós vemos um filme, nós temos sempre aquele amigo, ou temos sempre aquele parente, ou aquela pessoa próxima, ou nós mesmos somos este personagem do qual eu vou falar, que não consegue entender os filmes direito, né? Vejo o filme e não consigo entender o que está acontecendo, a não ser que alguém me explique, que alguém me conte, que eu leia uma sinopse muito bem escrita, senão eu não consigo compreender o filme, né? Então, essa capacidade de compreensão e também de interpretação daquilo que está acontecendo, muitas pessoas têm isto como uma habilidade ou como um talento praticamente inato, né? Então, nossa, eu tenho um amigo que ele vê os filmes e ele não precisa de nenhuma explicação. Ele vai vendo aqueles personagens que estão falando sobre um assunto aleatório que eu nunca ouvi falar na vida e ele já compreendeu o que pode acontecer, como a trama pode se desenrolar, como isso é possível, né? Como isso é possível? Bom, mas isto é realmente possível e não necessariamente alguém precisa ter ouvido falar sobre a história para interpretar uma nova história que aparece ou interpretar um texto ou um filme que aparece logo diante de nós, diante da nossa vista, né? Então, tem pessoas com uma capacidade literária e sensibilidade tão grande que podem ver ali um verso ou dois de uma poesia e compreender até mesmo sobre o que o poeta estava falando, em qual parte da poesia aquilo poderia estar, se aquilo era do desfecho, se aquilo era da introdução, etc. Isto sim é uma capacidade de interpretação bem evoluída, né? Então, uma pessoa bem proficiente nesta interpretação, certo? Tem a ver sim com a interpretação, por exemplo, de enunciados matemáticos, isso que eu estou falando, tá? Então, esta interpretação aqui, ela se dá, claro, não só por um talento natural, com certeza não só por um talento natural, embora algumas pessoas tenham estes talentos naturais, elas precisam realmente serem expostas à literatura e a algo que as conduza para o entendimento destas coisas. Tá? E a imitação é uma dessas vias, é um desses caminhos pelos quais nós podemos interpretar melhor. No caso da poesia ou da escrita literária latina, e aqui não só a poesia, mas a prosa da retórica, por exemplo, nós precisamos entender que para imitar, nós precisamos de alguns outros conhecimentos prévios, muitas vezes. Então, como imitar? Como fazer esse exercício? Como fazer esse exercício que agora eu acabo de torná-lo um pouco mais, talvez mais complexo, mais complicado para quem achava que era só abrir um livro e começar a tentar escrever igual ao autor. Embora sim nós possamos fazer isso, né? Então, caso tenham medo de fazer um exercício de imitação, podem fazer isso. Podem abrir aqui um livro, né? Abram aí um livro do Machado de Assis e tentem imitar exatamente como o autor está escrevendo. Isto já vai ser benéfico. Mas nós podemos levar este exercício da imitação a um nível bastante, vamos chamar assim, estratosférico, né? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos elevar o nível da imitação? Portanto, nós precisamos, primeiro, procurar compreender o texto, isto, claro, com a nossa inteligência natural e com a nossa imaginação, ouvir as palavras, imaginar muito bem cada um dos significados que estão ali, ou seja, procurar o referente do texto, né? Vamos procurar saber ou estar presentes naquela cena como se nós pudéssemos vê-la. Isto é a primeira coisa que nós fazemos, isto é a primeira regra de leitura que nos ajuda. Mas nós precisamos ainda mergulhar em outras características que vão nos ajudar nesta interpretação. Vou dar um exemplo. Se nós sabemos que o filme que nós estamos assistindo, abre lá
abre lá o Netflix, ou seja lá qual for a plataforma que vocês utilizam aí, e procura assim, comédia romântica. Por que se eu procuro na categoria comédia romântica ou procuro lá na categoria terror, por exemplo, por que é muito mais fácil compreender o que está acontecendo no filme? Nós já esperamos, por exemplo, na categoria da comédia romântica, que algum personagem, olha só, será que algum personagem há de se apaixonar nesta história? Óbvio que sim, né? Óbvio que isso vai acontecer. Nós vamos lá para a categoria terror. Será que alguém vai ter algum problema nesse filme? Alguém vai ter algum problema muito sério de vida neste filme. Alguém vai ser muito ameaçado, vai ter alguma coisa. Será que o filme pretende me dar algum tipo de susto? Com certeza, né? Com certeza. Não vamos esperar estes grandes sustos e estes atos até cruentos num filme de comédia romântica, né? Então não esperemos esse tipo de coisa numa comédia romântica. Então nós precisamos sim ter uma noção do gênero de literatura que nós estamos lendo. E nós precisamos ter uma noção de padrão desse gênero, tá? Então, professor, mas isso é muito simples, isso aí eu já ouvi falar. Tudo bem, mas e se eu digo assim, o gênero é agora o teatro ou a comédia romana? Ou digo, não, é o gênero da comédia. Não necessariamente nós vamos dar inúmeras risadas, assim como numa comédia para filmes. Porque eu estou falando do teatro greco-latino, por exemplo. Claro que sim, há situações jocosas, mas elas estarão certamente na comédia. Tá? Mas talvez não seja tão enfatizado esse teor da risada, do jocoso nesses teatros, quanto nos filmes escrachados que nós vemos hoje, por exemplo. Tá? Nem sempre é. Nós podemos ver, então, além disso, quais são os objetivos do autor. Nós podemos nos perguntar quais são as partes daquele teatro que está ocorrendo, ou da narrativa que há de ser contada. E se eu digo, não, este livro é do gênero épico, sim, nós podemos imaginar que partes são essas. E se eu digo para vocês, não, o gênero épico, o gênero de Homero e mesmo de Virgílio, quando escreve a Eneida, o gênero é épico. E você já sabe, provavelmente este livro aqui, esta obra começa em medias res, ou seja, começa no meio das coisas, né? No meio da história, e há de contar posteriormente o que explica o início. Então, lógico que se eu noto que um filme no cinema de um gênero dramático, que eu noto que é de uma história mais elevada, né? Uma história um pouco mais séria, certo? Às vezes até trágica. Posso esperar também a mesma coisa, posso esperar que a história não comece do início, né, de uma apresentação muito elaborada dos seus personagens, ou uma preparação muito grande para o enredo, mas posso pensar que o filme já vai começar no meio de alguma ação que depois, posteriormente, pode ser explicada. E assim eu consigo ter paciência para assistir aquele filme, não é assim que acontece quando nós vamos ver os filmes? Da mesma forma, quando nós lemos aqui a literatura latina, certo? E nós podemos refinar, então, essas características, procurar essas características nas obras que nós lemos, até o vocabulário. Qual o vocabulário utilizado? Nós podemos chegar até isto, né? Nós podemos ir, então, do gênero daquela literatura, daquela obra, e passar, então, pela finalidade da obra, depois pelas partes daquele tipo de texto, depois pelos lugares retóricos do texto, depois pelas figuras de linguagem do texto e depois pelo vocabulário utilizado. E assim nós conseguimos, então, imitar o texto, né? Se eu vou imitar, portanto, uma comédia, já começo pensando no gênero. Depois, se vou imitar a comédia de Plauto,
ou imitar o teatro por exemplo, do anfitrião de Plauto. Pronto, eu já devo, a partir deste enredo, a partir dos argumentos, a partir das características dos personagens, ou seja, quebrei o teatro em elementos e estou imitando o teatro. Posso chegar, então, até as minúcias de imitar tanto os lugares comuns, as figuras de linguagem, o vocabulário dos personagens e até as suas atitudes, etc, 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 dentro da obra. Isto vai fazer com que a minha capacidade de interpretação dessas obras, então, aumente muito. E não só dessas obras, né? Não só dessas obras. E qual é a arte que nos ajuda a fazer isso, né? Para encerrar aqui, então, essa nossa conversa sobre imitação, qual é a arte que nos ajuda a chegar a esta imitação perfeita? É a retórica. A retórica é a arte em que vai dividir... professor, mas as orações, né, em prosa dos oradores são bem diferentes das poesias. Sim, mas boa parte do que nós temos na retórica, até mesmo a ideia de quebrar o texto nas suas partes, entender as partes de um texto, até chegar à escolha das figuras de linguagem e do vocabulário, nós vamos ver que também os poetas passam por um processo de criação muito similar. Então, a arte que nos vai ajudar a refinar o nosso exercício de imitação, e o próprio exercício de imitação vai nos ajudar a compreender esta arte é a retórica. Tá? Então, se vocês têm dúvida ainda de como chegar a esta excelência, é na retórica. Tá? E claro, antes dela, a gramática, senão eu não sou capaz de absorver a estrutura do vocabulário de um autor. Então, nós estamos falando aqui certamente do trivium, né? Agora, se eu quero pensar assim, algo como uma estrutura mais rigorosa, científica, nós já vamos falar de método e aí já vamos entrar na lógica, né? Vamos falar então dessas três artes do trivium. Mas eu não vou me estender até todas essas artes, mas estou mostrando aqui que no exercício de imitação ele nos ajuda então a revelar a necessidade destes padrões e dessas categorias, destes elementos que nos ensinam essas artes, certo? Assim nós refinamos a imitação, a nossa capacidade imitativa, nossa interpretação, nossa capacidade de pensar sobre qualquer tipo de narrativa e história. Espero que tenham gostado até aqui, fico à disposição para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado, até a próxima.